Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor sempre nos ensina que Ele forma a luz, as trevas, o ferramenteiro, faz absolutamente tudo. Concede graças aos humildes, se opõe aos arrogantes. É aquele que ensina: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Através dele se encontra a ser humilde, a ser submisso de coração, a estar em relação ao Criador, em relação à vertical, amando somente o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, de todo coração, de todo entendimento, e o entendimento é desviar do mal, de todas as suas posses, de todas as suas forças, de toda a sua alma, aonde através dele se cumpre o primeiro grande mandamento em relação ao Criador, porque o seu Espírito se cumpriu, aquele que disse está consumado, e através do seu Espírito ele já venceu o mal, e ele nos torna mais que vencedores, aquele que disse Tomé, porque me viste, crestes, de agora em diante bem-aventurados que não viram e creem, farão as mesmas obras maiores, porque eu vou para o Pai, e ele vos batizará com Espírito e com fogo, em meu nome. Deus Altíssimo nos atrai até aquele que cumpriu, e assim também ele nos torna cumpridores do segundo grande mandamento em relação à horizontal, aqui como devemos proceder, como ele ensina, onde ele fala da parábola do bom samaritano, do levita que passou de passo largo, do sacerdote, amar o próximo como a ti mesmo. Aquele que não tem zelo pela sua própria alma, e não tem aquele que faz cumprir o primeiro grande mandamento, também não se cumpre o segundo grande mandamento em relação como aqui devemos proceder. Ele disse: amai os vossos inimigos, orai pelos vossos inimigos. Que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem? Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Aonde ele nos ensina: perdoai aqueles que vos ofendem, para que eu perdoo as vossas ofensas. Aquele que disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Fazendo assim, acumulou brasa viva sobre as suas moleiras. Assim, quando nós perdoamos aqueles que nos ofendem, o Senhor sabe a intenção do coração, nos perdoa e acumula brasa viva sobre as suas moleiras. Porque nós, na intenção de coração que o Senhor conhece, estamos exortando por amor, para que venham se arrepender e alcançar a expiação pela culpa dos pecados, assim como nós alcançamos. Mas nem todos são de fé, nem todos iriam crer. A palavra diz que é o amor verdadeiro no mundo agonizante. Uns creem e os outros debocham. Aqueles que riem da sua verdade, ele ri com desprezo destes. Assim a palavra nos diz lá do alto. Ele também ri com desprezo deles. Porque o próprio Senhor faz com que embruteçam o seu coração mais ainda, a fim de não se arrependerem e não alcançar aquilo que ele é riquíssimo, e não divide
com a carne a honra, a glória e a imortalidade. Mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza e compartilha conosco. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E a Ele seja toda honra e toda glória. A palavra diz: sejais firmes e constantes e demonstrais sempre pelo vosso bom proceder, a fim de calar a ignorância dos insensatos, a fim de que sejam confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus. Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai, a sabedoria que é válida para que seus dias vão bens e longos nessa terra e se alcance a ressurreição do último dia. Mas assim também a palavra nos ensina, para aqueles que rejeitam, e ainda que esta verdade vos escandalize, toda planta que não for o meu Pai celestial que plantou será arrancada. O Senhor os amarra em feixes. A promessa ainda não da ceifa final, mas dos últimos tempos, antes da ceifa, quando o trigo amadurecesse, aonde o joio continua verde, e então há distinção entre o joio e o trigo, e o joio amarrado em feixes para aquele lugar que está destinado, aonde a palavra diz que quando o homem estava dormindo, o inimigo semeou o joio no meio, a semente má, e ali os anjos, que são ceifeiros, diziam: quer que arranquemos o joio? E ele disse: se arrancar, o trigo virá junto. Aonde ele disse: é necessário o trigo amadurecer, e então, quando a terra estiver madura, aquele que tem a foice virá, assim como o Senhor está dando ordem para que sejam ceifados o joio e a semente má, amarrados em feixes, aonde naquele grande dia, quando vier a ceifa final, então a morte os entregará e a sua palha será lançada onde o fogo não os consome. O trigo está sempre guardado naquele que tudo opera e executa, e nada nos aparta do seu amor, nem mesmo a morte, porque ainda que passe pela primeira, está dormindo em Cristo, e ouvirão a sua voz: vinde benditos do meu Pai. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.